Queridos irmãos, agora dando sequência no vídeo 135. Aí você pode me dizer assim, mas Luiz, você não vai falar sobre reencarnação? Mas eu já estou falando sobre reencarnação. Aliás, sobre desencarnação. Eu já estou falando. Só que, enquanto nós não fizermos assim um apanhado, explicando a respeito desses detalhes, da complexidade da desencarnação, não há como nós iniciarmos um outro assunto, porque senão fica parecendo assim, uma história sem nexo, você entendeu? É a mesma coisa de certas piadas. Você já percebeu que tem piada que não tem graça? Que a pessoa conta e ninguém ri? Porque não tem nexo. Ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim. Agora, por mais que a gente sabe que o processo da reencarnação aqui, nós não tivemos nem começo, nós não tivemos nem meio, nós não tivemos nem fim. Por quê? Porque o processo é complexo. Ah, se você soubesse, se você conseguisse entender, querido amigo, o que é o processo complexo, você ia ficar doidinho mais que eu ainda. Então, não tem nada de hereditariedade nesses processos. Olha só para você ver como são as coisas. Numa cidade próxima a São Sebastião do Paraíso, uma criança, ela levantou de manhã e uma criança de 4 anos. E essa criança disse aos pais assim: vocês não são meus pais. Vocês não são meus pais. Aí eles acharam que a criança estava brincando. Mas como assim, benzinho? Bacurizinho, né? É o nominho que eu estou colocando no menininho. Como assim, Bacurizinho? Você brinca? Não, vocês não são meus pais. Eu não sou daqui. Mas você não é daqui? Não, eu não sou daqui. E eu nem sei porque que eu vim parar aqui. Aí acharam que a criança estava ficando doida, né? Esquizofrenia. Incapacitada essa criança. Serviu a carapuça, então vista. Aí levaram essa criança no psiquiatra. E deram sorte que o psiquiatra... Deram sorte no bom sentido, que nada acontece por uma casa. Mas vamos dizer assim, deram sorte que o psiquiatra, ele era espírita. E ao conversar meia hora ali com aquela criança, a criança relatou tudo para o psiquiatra. O psiquiatra se viu ali diante a um caso real de reencarnação. Aí ele perguntou para a criança, o psiquiatra perguntou para a criança: eles não são teus pais? Não, não são meus pais. Então, quem são teus pais? A criança pegou, narrou o nome dos pais dela. O meu pai é fulano de tal, só que o meu pai já morreu. Olha só pra você ver. Meu pai já morreu. Mas a minha mãe ainda é viva ainda. E eu sou do país X. Eu não sou daqui do Brasil, não. Para muitas pessoas isso aí é esquizofrenia. Mas para aquele psiquiatra espírita, era a prova da reencarnação. Era a confirmação da reencarnação.
E o meu nome o meu nome não é Bacurizinho, não. Meu nome, como se diz o ditado assim, é João Vitor. Meu Deus do céu. Aí que os pais quase desmaiaram mesmo. Tá bom. Só que aí o psiquiatra se interessou pelo caso e falou assim, ó, vamos investigar essa história para poder chegarmos a uma conclusão. Aí eles pegaram, viajaram para o país onde ele relatou. Chegando lá, ele, eu morei na cidade tal, na rua tal, no número tal. Meu Jesus amado. O psiquiatra notou tudo. Chegou os pais, a criança, o psiquiatra. Aí bateram a porta, acharam a rua. Acharam a cidade, acharam a rua, acharam o número da casa. Bateram a porta. Só que o que ele não sabia, porque estava naquele percurso ainda, ali de gestação, né? Ele não sabia ainda que a mãe também tinha desencarnado. Também tinha desencarnado. Ele só sabia que o pai tinha desencarnado. Era a lembrança que ele tinha. Mas ele não sabia que a mãe tinha desencarnado. Naquele período, sabe? Que ele encontrava-se naquela transição de reencarnação. Ele não sabia disso. Aí chegando lá, bateram a porta, aí saiu uma pessoa. E essa pessoa pegou, pois não. Nós viemos conversar aqui porque essa criança, eu sou psiquiatra, tal, 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 e relatou o caso, tal, tal, tal. E vamos entrar. Entraram. Essa pessoa, sabe, fazia parte da família. Essa pessoa que morava nessa casa fazia parte da família. E ele, a criança, relatou tudo para essa pessoa. E de repente a criança olha na parede da sala e viu um quadro e apontou assim, olha lá, ó, meu pai e a minha mãe e eu. Aí aquela pessoa pegou, que era parente ali, falou assim, então quer dizer que você é aquele lá, você está dizendo que você é aquele lá na foto? Sim, eu sou aquele lá. Ah, mas aquele lá é o fulano de tal, assim, assim, assim. Então, mas eu sou o fulano de tal, assim, 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 assim. Ah, mas aquele fulano de tal lá, ele morreu na guerra. Não, então, mas eu morri numa guerra. Eu morri na Segunda Guerra Mundial. Só que quem morre não acaba. E eu morri na Segunda Guerra Mundial, eu era piloto de avião. Olha só para você ver como são as coisas. E ele foi dizendo coisas ali que aquela parente dele ali ficou abismada. Pô, não, de fato é ele mesmo. Não tem como. Aí mostrou tinha um outro quadro, ele próximo a um avião, mais dois amigos dele. Ah lá eu lá. Olha eu ali de novo. Olha, naquele outro quadro ali, sou eu ali, ó. Eu dirigi aquele avião ali. Aquele avião ali que eu dirigia na Segunda Guerra Mundial é uma foto que eu tirei na Segunda Guerra Mundial e peguei e enviei. Aqueles outros dois amigos lá também, meu lá, morreram também, que foram abatidos pelo inimigo, como eu também fui abatido. Eles eram pilotos também. E eu mandei tirar aquela foto lá e mandei enviar para os meus pais, na época. E, inclusive, cadê a minha mãe, fulana de tal? Ou não, sua mãe... Então, vamos dizer assim, ela morreu há 3 anos atrás, mais ou menos.
Então isso ele não recordava, você entendeu? Isso na mente dele, ele não tinha conhecimento, estava apagado. Tá. Ah, mas tudo bem, você disse que você é ele. Como que nós vamos acreditar em você? Nós sabemos que tudo que você relatou aí é verdade. Nós não temos como negar o que você acabou de relatar. Porque só sendo ele mesmo reencarnado para saber isso que você relatou. Ele falou: então vocês querem uma prova? Passem a mão aqui na minha, né, aqui atrás, aqui na minha cabeça, que vocês vão ver que tem um buraco aqui no meu crânio. Isso ele não havia contado nem para a mãe, nem para o pai, nem para o psiquiatra. Aí todo mundo ficou assustado, pegaram, apertaram, passaram a mão assim no crânio, na criança atrás. Aí perceberam que havia um orifício, um buraquinho. Um buraco, vou falar assim, um buraco. Um orifício. Aí eles perguntaram, mas o que significa isso? Aí ele pegou e falou assim, eu não falei para ninguém isso aqui, porque isso aqui, esse buraco aqui foi aonde a bala entrou e me matou na Segunda Guerra Mundial. E imediatamente, o que o psiquiatra fez? Levou ele, lá mesmo na cidade, levou ele para fazer, tirar a radiografia da cabeça, essas coisas do crânio. E havia naquele local o crânio dele. Naquele local tinha um orifício ósseo. O osso ali do crânio não fechou. Ficou como se fosse um buraco de uma bala. E aí? Tem mais nessa aí. Ele falou assim, como o meu corpo caiu no mar, deu-se como desaparecido. Tá. Mas o meu pai e a minha mãe, na época, eles, para me homenagear, eles construíram um mausoléu no cemitério dessa cidade e em homenagem a mim. E eu sei onde é o mausoléu e eu sei qual a lápide ali que eles sepultaram ali um caixão fictício simbolizando o meu velório. Vamos até lá? Ele levou as pessoas todas no cemitério. Ele levou as pessoas todas lá no mausoléu. Ele mostrou qual era a lápide, qual era aquela carneira que era dele. E lá naquela carneira estava escrito o nome dele. Na encarnação passada, na Segunda Guerra Mundial. Agora, por uma questão de ética, entendeu? Por ser um caso assim que na época repercutiu muito, por uma questão de ética, eu não posso dizer nomes, porque eu sei nomes dessas pessoas. Inclusive eu sei até o nome desse rapaz, que é a reencarnação desse lá, que foi lá nesse outro país com o psiquiatra e com a família. Sei até o nome do psiquiatra que tratou dessa pessoa, desse caso. Você entendeu? Tem um outro caso também, que uma criança, um dia, a mãe da criança estava
dando banho nela. Assim que acabou de dar banho, terminou de dar o banho ali e tal, trocou a criança e a mãe, né, a mamãe dessa criança pegou, deu o peito para a criança mamou, a mamãe dela pôs ela no bercinho e olha para você ver como são as coisas. Ajeitou ela bem lá no bercinho para ela dormir, a criança virou o rosto assim e falou assim: muito obrigado, mamãe. A criança tinha praticamente um mês. Muito obrigado, mamãe. A mãe quase desmaiou. O quê? O que você disse? Muito obrigado, mamãe. A mãe vazou do quarto. Crê em Deus, Padre. Nossa Senhora. E ficou aquela agitação na casa o dia todo e a criança dormiu. O marido dela chegou em casa, né, que é o pai da criança, chegou em casa à tarde. E a mãe ali com pressão alta, né, as pessoas dando água para beber, né, para acalmar, porque eles acharam que ela estava ficando doida, que a mãe estava ficando doida. Como se já está tendo algum surto, né? Esquizofrenia. Psicologia, gente. Aí levaram o conhecimento do marido, né? A história, ó. Ela disse que a criança falou: muito obrigado, mamãe. Vocês devem ser besta, gente. Nosso filho tem um mês de vida. Você viu isso? Palhaçada essa? Tá. Aí que ele foi lá no quarto. A criança estava lá brincando no berço. Estava acordada, é óbvio. Um mês. Estava acordada, né? Até porque outras pessoas foram lá depois e pegaram a criança e tudo. E a criança não conversou com ninguém. Aí o pai entrou lá no quarto e foi conversar com a criança. Filhinho, bacurizinho, tudo bem? Ó, mamãe eu acho que tá ficando doida. Porque eu cheguei agora do serviço e me disseram que você conversou com ela. Falou, muito obrigado, mamãe. E eu falei mesmo. Qual o problema? O pai quase desmaiou. Isso, gente, tá na literatura espírita. Eu falei mesmo, e qual o problema? Mas também, depois, não falou mais, entendeu? Foi só aquele é como você levanta assim o pano da mesa, levanta o lençol, levanta, a criança pronuncia aquelas frases, depois o pano abaixa. Você baixa novamente o lençol. Depois a criança não falou mais. Isso aí é a prova da reencarnação. Tem um outro caso também, que se deu no exterior. Então quer dizer que esses foram no Brasil. Sim, foram no Brasil. É pena que por questão de ética eu não posso falar. No exterior, um caso de um menino, né, lá com os seus 7 anos mais ou menos, ele levou o conhecimento dos pais. Ó, eu sou casado. Eu sou casado e a minha mulher, ela mora na cidade tal. Eles foram anotando. Cidade tal, rua tal, número tal. Eles acharam que a criança estava ficando doida. E depois da criança insistir muito,
levaram a criança. Aliás, a criança tinha 4 anos. 7 anos, 4 anos. Levaram a criança até lá, aquela cidade lá, né? Carçaram a cara. Nem não é calçaram, é carçaram a cara e foram até lá. Chegaram lá, bateram a porta. Saiu uma mulher. Aí a criança falou assim, é ela aí, ó. Minha mulher. Cara, todo mundo assim com a cara no chão. Aí a mulher falou assim, mas do que se trata? Aí, né, se confabularam, vamos entrar, vamos entrar, vamos sentar. Aí, só que essa mulher já tinha casada. Ela já tinha se casado novamente. Você entendeu? Porque ele havia desencarnado e depois que ele desencarnou, um ano e pouco mais ou menos, ela casou. Mas, porque na verdade, a gente brinca com essa questão. Viúva é quem morre, né? Porque quem fica no corpo físico continua casado. Que logo já arruma outro. Ou outro. Aí o que acontece? Os pais narrou o caso todinho para essa mulher. E essa mulher, na verdade, viu que realmente tinha fundamento, porque tudo que o casal ali narrou estava vinculado a ela e o marido dela, mas ela precisava de uma prova a mais. Aí de repente chega o marido, o atual que já tinha casado com ela, e viu aquele alvoroço todo e quis saber do que se tratava. Aí essa criança ainda até debateu com ele, né? Falou algumas palavras lá que eu não vou nem falar aqui agora. Tá. Aí a mulher pegou e falou assim, ó, o meu marido, quando vivo, existia um segredo entre eu e ele, que só entre 4 paredes, lá no quarto, só nós dois é que sabia. Eu vou entrar com ele, com essa criança lá dentro do quarto, e depois, ao sair, eu vou dizer para vocês se realmente ele é a reencarnação do meu marido ou não. Porque ele vai ter que me revelar lá no quarto um segredo que só nós dois sabia. Nem eu e o meu atual marido hoje sabe. Porque eu nunca disse pro meu marido atual. Gente, eles entraram dentro desse quarto e não saíam. Essa mulher, né? E essa criança. Depois de 40 minutos. Os dois saem. E ela sai assim, arrumando a roupa, mais ou menos, né? Aí ela pegou, apontou assim, porque ela fosse, de fato, a minha foi, de fato, ele é o meu marido reencarnado. Porque havia um segredo entre nós dois. Entre 4 paredes que só nós dois sabia. Olha só para você ver como é que são as coisas. É o meu marido reencarnado. Aí, antes de ir embora, ele tinha recebido uma fortuna muito grande. Uns 5 anos antes de morrer. Que ele fez um fundo falso numa estátua que tinha assim no canto da sala. Ele, no fundo falso daquela estátua, no pedestal dela embaixo, ele pegou, colocou ali vários quantia em dinheiro, era uma fortuna imensa, barras de ouro, introduziu tudo dentro daquela e tampou. Ninguém sabia, nem a mulher dele sabia. Ele falou assim, tem mais para provar para você. Sabe aquela herança que eu recebi? Assim, 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 assim? Aliás, aquela indenização? Sei. Eu vou revelar para você, ou para a mulher, né? Vou revelar para você onde é que se encontra guardado aquele dinheiro aqui. Ah, mas aí foi uma alegria imensa, né?
Ele tocou o nome de dinheiro, a pessoa fica alegre. Ele falou assim pro marido dela atual, como se fosse, Marmanjão, tira essa estátua aqui de cima aqui, ó. O cara, né, na expectativa, tirou. Agora tombe esse pedestal. Tombou. Quebra essa parte de baixo, que quebrou. Lá dentro, na parte oca do pedestal, encontrava-se aquela fortuna imensa. Isso está relatado na literatura espírita também, gente. Só que é preciso estudar, não é? E tamanho foi a alegria, mas aí o que aconteceu? Não. Aí eles ficaram, como ele era criança, né, 4 anos de idade, combinaram que sempre ele iria lá visitar ela, como amiga, porque ela já tinha casado, então ele se conformou um pouco. Aí ele passou, os pais levavam ele lá de vez em quando, ele ficava ali umas 2, 3 horas ali, depois foi perdendo aquele, né? Foi esquecendo, até que depois nunca mais ele voltou lá no lar daquela que tinha sido na encarnação passada sua esposa. Agora vamos para o próximo vídeo.